Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até ele andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos leva a uma cena repleta de simbolismo e de profunda mensagem. Jesus, depois de alimentar a multidão com a multiplicação dos pães, despede os discípulos e sobe sozinho ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos enfrentam uma tempestade no mar, em meio à escuridão e ao vento contrário. Jesus aparece caminhando sobre as águas e diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Esse relato nos fala da maneira poderosa sobre a presença de Jesus em nossas tempestades, sobre a necessidade de fé e sobre como reconhecer a presença divina mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. O Evangelho começa dizendo que Jesus despediu os discípulos e subiu ao monte para orar. Aqui está um detalhe importante. Jesus estava fisicamente ausente dos discípulos, mas espiritualmente presente. Ele os vê, mesmo de longe. Ele sabe o que estão enfrentando. Isso nos lembra que em muitos momentos da nossa vida podemos sentir que Deus está distante, que estamos sozinhos enfrentando as ondas e o vento. Mas o Evangelho nos garante que Jesus nunca perde de vista os seus. Ele está orando por nós, intercedendo junto ao Pai. Enquanto Jesus está no monte, os discípulos enfrentam uma tempestade no mar. O barco está no meio do lago, sendo açoitado pelo vento contrário. Essa imagem simboliza para nós as tempestades da nossa própria vida, momentos de dificuldade, incertezas, medos e desafios que parecem nos jogar de um lado para o outro. Quantas vezes nós nos sentimos como estes discípulos, lutando contra ventos contrários? Pode ser uma crise familiar, uma doença, uma perca, ou até mesmo um vazio interior. Nessas horas, parece que estamos sozinhos, não é verdade? Lutando em vão. Mas é justamente nesse momento que Jesus vem ao nosso encontro. O Evangelho nos diz que por volta das 3 da madrugada, Jesus veio até os discípulos, caminhando sobre o mar. Esse detalhe é riquíssimo em simbolismo. Na cultura bíblica, o mar representa o caos, o perigo, as forças incontroláveis da natureza. Mas Jesus caminha sobre ele. Ele domina o caos. Ele é o Senhor das forças que nos ameaçam. E vejam, Ele não vem de forma espetacular ou imponente. Ele vem com calma, como quem passeia tranquilamente sobre as águas. Isso nos mostra que Jesus não é abalado pelas tempestades que nos assustam. Ele é maior do que qualquer vento contrário.
Ele é a paz em meio ao caos. Quando os discípulos veem Jesus, ficam apavorados, achando que era um fantasma. Eles não reconhecem a sua presença. E então Jesus pronuncia as palavras que mudam tudo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essas palavras ecoam ao longo dos séculos, chegando até nós hoje. Jesus nos diz: sou eu, o mesmo Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. O eu sou, que nunca abandona o seu povo. Ele está presente em nossa vida mesmo quando não os reconhecemos, de bate-pronto, de imediato. E mais, Ele nos diz para não termos medo. O medo nos paralisa, nos faz enxergar fantasmas onde há presença de Deus. Mas Jesus nos chama à confiança. Quando reconhecemos que Ele está conosco, o medo pede poder, entendeu? Você perde o medo. O medo não tem mais aquela força sobre você. O Evangelho termina com uma observação importante. Eles ficaram muito espantados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Ao contrário, seus corações estavam endurecidos. Aqui está um alerta para todos nós. Muitas vezes, mesmo depois de testemunharmos os milagres de Deus em nossa vida, ainda podemos duvidar e ter medo. O coração endurecido é aquele que não consegue ver além das dificuldades. Mas Jesus nos chama a abrir o coração, a reconhecer sua presença e a confiar em sua palavra. A fé é o que nos permite enxergar Jesus, mesmo em meio a tempestades. O Evangelho de hoje nos lembra que Jesus está sempre conosco. Mesmo quando não o vemos, Ele vem ao nosso encontro, caminhando sobre as águas nas nossas tempestades, trazendo paz e esperança. Que possamos ouvir suas palavras com o coração aberto. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E que essa certeza nos dê força para enfrentar os ventos contrários da vida, sabendo que com Jesus ao nosso lado, nenhuma tempestade pode nos derrotar. Que no dia de hoje, nessa quarta-feira, mesmo que você esteja aí no mar, revolto, completamente sendo violentado por sofrimentos, por angústias, não tenha medo. Jesus está contigo, meu irmão e minha irmã. Ele é o dono de tudo. Se apegue a Jesus. Abra seu coração para a palavra de Deus. Comece a eliminar, talvez essa tempestade, talvez esse mar revolto, são coisas que o próprio pecado trouxe à sua porta. Então comece a lutar contra o pecado, comece a enfrentar o seu pecado, comece a negar a si mesmo. Quantas e quantas situações vêm à nossa porta justamente porque estamos nos locais errados, nas horas erradas, com pessoas erradas. E aí o mar revolto vem. E aí é nessa hora que nós devemos nos apegar a Jesus. E a hora que o mar acalmar, a hora que tudo estiver ok, a hora que nós reconhecermos o poder de Jesus, que nós possamos prevalecer, perseverar no poderoso e santo nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que essa terça-feira seja, essa quarta-feira seja repleta da presença de Deus na sua vida. Mas uma presença verdadeira, uma presença que você esteja reconhecendo Ele na sua vida. Não simplesmente uma presença por misericórdia, mas uma presença onde você se doa, onde você vai ao encontro, onde você vai ver Jesus Cristo na sua vida.
É essa presença que eu desejo do fundo do seu coração, no fundo do meu coração. É essa presença que nós devemos ter. A presença de Jesus Cristo real, vivo. Então, tem que ter ação, tem que ter atitude de negar a sua vontade, de negar a si mesmo e de aceitar a seguir a Jesus. Ele não te obriga, em momento algum ele fala que é obrigatório você seguir ele, mas se você deseja do fundo do seu coração ter a recompensa eterna, a salvação no céu, é necessário fazer uma escolha. É necessário negar este mundo, é necessário negar essas coisas que te afastam de Jesus, de Deus, e abrir o coração para a verdade. Deixar Jesus andar sobre as águas em sua direção e reconhecê-lo. Não achar que ele é um fantasma. Reconhecer verdadeiramente a presença de Jesus durante a sua tempestade. Que Deus abençoe você mais uma vez. Eu não me canso de dizer isso porque é sincero. Depois que nós nos convertemos, nós começamos a entender o que significa Deus te abençoe. Que não é mais usado apenas como uma despedida ou como um cumprimento ou como um agradecimento. Muitas vezes as pessoas dizem Deus abençoe, mas é simplesmente para agradecer alguma coisa ou para confortar alguém. Mas a profundidade dessas palavras são mais do que simplesmente um mero agradecimento. Uma ótima quarta-feira para vocês e que o Espírito Santo esteja aí, confrontando os seus pecados, dando clareza à sua consciência. Amém? Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.